Olá pessoal, tirei um tempinho aqui para comentar a prova discursiva, né, o tema transversal que caiu na prova do BNDES, tá bom? Então muita atenção ao meu comentário vai ser falado, tá gente? Não deu tempo de eu produzir um texto assim para ficar bem clara a minha exemplificação, mas eu vou explicar o que vocês deveriam ter feito nessa prova, tá? Vou indicar o caminho, tá bom? Essa minha indicação é o mesmo comentário que eu fiz, por exemplo, bastante similar ao comentário que eu fiz quando terminaram as provas do CNU, tá? Então, nesse vídeo, eu vou comentar com vocês como deveria ter sido feita a questão discursiva do BNDES. Eu vou falar sobre recursos, tá certo? Sobre você recorrer da prova discursiva. Então, são os assuntos de hoje. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Júnia Andrade, né? Que converso com vocês nesse áudio vídeo. Eu sou professora de discursivas há mais de 20 anos, né? Então, eu vou dar aqui um caminho, tá? É claro que o caminho que eu vou dar é praticamente o que vocês vão encontrar no padrão de respostas, tá bom? Quando eu falo assim, gente, eu não estou falando por uma questão, né, vamos dizer assim, para avorar para mim, olha, eu tenho uma bola de cristal. Não, não é isso não, é a realidade mesmo. Eu trabalho com discursivas há quase 25 anos, então é muito tempo, eu lido com discursiva toda semana, todo santo dia, faça sol, faça chuva, tá? Então, aqui eu espero dar uma colaboração para que vocês, ainda não dispondo do padrão de resposta, que vocês entendam os caminhos que poderiam ter sido adotados, tá bom? Eu estou aqui com a prova do pessoal do direito. Aliás, o direito, um aluno nos informou que a gente acertou uma das questões específicas, que é desconsideração da personalidade jurídica, é o que eu consegui colher até agora, tá? Não tive tempo para nada esses dias, tá bom, gente? Mas vamos lá. Os comentários que eu vou fazer, como eu disse, naturalmente devem ser bastante replicados pelo próprio padrão de resposta. Na prova do CNU, quando eu fiz meus comentários, por exemplo, houve uma área que o pessoal, teve um pessoalzinho que ficou bravo. Por quê? Porque o pessoal de conhecimento específico, o aluno estuda conhecimento específico, ele tem uma visão muito distorcida da realidade das discursivas. Por que distorcida, profa? Porque sim, gente, a discursiva, ela tende a trabalhar, a nivelar muito no raso mesmo o próprio conteúdo. Vocês vão ver pela própria questão aqui que caiu na prova. Parece uma questão difícil, mas não é, tá? É, ela tende a dar aquela nivelação bem mesmo no raso. Por quê? Porque aqui o que se quer ver são três pontos importantes. Se você entende o Brasil enquanto república, porque você está sendo praticamente recrutado e selecionado, né, para trabalhar numa empresa pública, então tem que ter uma visão republicana. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Às vezes eu fico triste. Hoje eu vim fazer discursivas. Hoje o vídeo cometeu o pau nos outros, gente. Eu gosto de fazer isso, mas vocês quase não me veem fazer isso mesmo, tá? Definitivamente não. Mas o professor falar que, por exemplo, não dessa prova, tá? Por acaso um aluno me mandou uma coisa me fazendo essa pergunta, então eu vou esclarecer e depois prometo fazer um vídeo só sobre isso. Às vezes o professor falar que as provas discursivas elas têm um viés pró-esquerda. Ô, gente, pelo amor de Deus, para com essa bobagem. Vocês vão trabalhar para o Estado. Estado entra governo, sai governo. É o Estado que prevalece, entendeu? Se aparece eventualmente algum governo que não tem um ponto de vista republicano, isso é problema do governo que apareceu, tá? Mas vocês serão braços, se Deus quiser, do Estado. Terão que atuar dentro do Estado. E se nós temos lá no artigo 3º da Constituição os objetivos fundamentais da República, as minhas respostas, elas precisam estar sintonizadas com isso. Por quê? Porque eu estou sendo contratada por uma empresa, né, de caráter estatal, tá? Então é isso, tá bom? Então é a mesma coisa você fazer concurso para uma empresa privada, né? Você passar num processo de seleção, você vai para lá com aquele espírito de entender a visão e os valores daquela empresa. É a mesma coisa, tá, pessoal? Então é isso. Em concurso público, o que se prioriza é essa visão institucional. Então, quando eles cobraram de vocês, por exemplo, né, aqui a política de responsabilidade social, ambiental e climática, porque é uma política de Estado que pertence, né, ao Conselho Monetário Nacional, tá? Que é uma instituição de Estado, tá certo? Quando cobraram a Agenda 2030 de vocês, eles estão cobrando uma agenda da qual o Brasil é signatário, tá certo? Ah, mas aí é uma questão progressista, parará, parará. Gente, erradicar a pobreza está esculpido no artigo 3º da nossa Constituição, lá de 1988, em que direita e esquerda
assinaram. Aliás, salvo engano, o PT não assinou a Constituição de 88. Não assinou, só um deputado, tá? Então, só para vocês entenderem a complexidade das coisas, não é? A gente não pode nivelar por baixo, a gente tem que procurar robustecer, né, ganhar erudição dentro do concurso público, tá bom? Então, o meu objetivo aqui é comentar nesse sentido. E aí, por exemplo, quando eu fiz o comentário do CNU, igual eu falei para vocês, num dos grupos, os alunos queriam, ai, tá errado, esse comentário é estranho, porque teria que falar sobre isso, falar sobre aquilo, mas a questão não perguntava absolutamente nada daquilo que eles estavam pensando, tanto que deu errado, quando saiu o padrão de resposta oficial, estava exatamente lá a abordagem que eu fiz num daqueles CNUs, tá bom? Então, muita atenção, porque aqui o que eu vou comentar é o que provavelmente vocês vão encontrar também no padrão, tá? Porque essa questão foi muito tranquila, ela foi uma questão assim bastante transparente, uma questão bem Cisgran Rio, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, quando a gente pega a prova discursiva, o que nos importa é isso aqui, ó, considerando cenários nos níveis global, nacional, organizacional. Pode deixar que a banca vai te perguntar sobre isso, tá? Elabora um texto dissertativo contínuo de 20 a 25 linhas que, né? Então aqui ela vai dar para você os itens. Primeira regra, não escrever menos do mínimo, nem mais do máximo, tá bom? Porque eu confesso a vocês que agora eu não lembro como é que tá o edital do BNDES, mas todos os editais da Cisgran Rio, todos, e do BNDES também, se você escrever menos do mínimo solicitado, eles vão zerar a sua discursiva, tá bom? Então, só chamando a atenção de vocês para isso. Então, havia o espaço, a última linha é essa aqui. Perfeito? Mas, vamos lá. As outras questões, só a título de curiosidade, foram questões aqui na prova do direito foram duas questões contínuas. Mas as outras questões, a maior parte das provas, foram questões que respeitaram a tradição do BNDES, que é a questão fragmentada, tá? Ah, Juliana, no seu curso você trabalhou muito texto contínuo. Foi sim, eu quis trabalhar isso aqui porque eu sabia que a banca poderia inovar em algum momento, né? O trabalho que ela já vinha fazendo do BNDES. Tanto que ela fez uma prova de estrutura mista. Profa, mas como é que eu vou fazer a introdução e conclusão aqui, por exemplo, numa questão fragmentada? Gente, introdução e conclusão, conforme tem lá no edital, em uso do idioma, não é? As partes da dissertação, você diz mais sobre você entrar no parágrafo e saber sair dele. Saber introduzir o parágrafo e saber sair dele, tá? É claro que se na prova de conhecimento transversal você fez uma introdução sem problema nenhum. Eu mesma, na aula de revisão com os meus alunos, né, na aula de véspera, eu mostrei várias formas de introduzir o texto, se necessário fosse, se eles tivessem espaço para isso, tá? O que a banca vai trazer no padrão de resposta é resposta para isso aqui, para esses 3 itens, tá bom? Por que eu ensinei a fazer a introdução com o conceito? Porque lá no edital fala sobre capacidade de lidar com conceitos. Por isso, tá bom? Então foi essa a questão. Vamos lá? Aqui a banca está nos pedindo contraste, ela está determinando, né? Contraste os maiores e menores investimentos da ONU em 2024, destacando a interdependência entre os ODSs. Depois explique as mudanças nos perfis de contribuição Brasil, Estados Unidos, China quanto às emissões de gases de efeito estufa nas últimas décadas. E proponha 2 ações organizadas do setor financeiro no Brasil, né, aqui para aquela política de responsabilidade social, ambiental e climática, não é? Que foi instituída, tá certo? No Brasil. Bom, então, quando a gente faz isso aqui, veja que a banca trouxe gráficos, tá vendo? Ó, chamados infográficos, e naturalmente ela está pedindo leitura desses gráficos. Né? Aquilo que eu falei, gente. Boa parte das questões da Cisgran Rio, muitas vezes você responde olhando para o texto, tá? E veja que quando ela falou aqui para vocês, ó, contraste os maiores e menores investimentos da ONU em 2024. Primeira questão é isso. Primeira questão é isso. Depois a gente vai destacar a interdependência entre os ODS. Então, quando a gente olha aqui, se você desenvolveu a discursiva, tá? Depois você comente aqui embaixo, que eu vou lá e comento sempre que dá. Se você desenvolveu a tua discursiva, apresentando um conceito da Agenda 2030, o que é, quando ela foi assinada, sem problema nenhum. Por exemplo, nosso tema número 1, no tema transversal geral, a gente tocou na Agenda 2030, fazendo uma interligação entre a AGS, né, e
a Agenda 2030. Então, se você fez uma introdução sobre isso, sem problema nenhum, tá? Se você já começou do contraste, estabelecendo contraste, sem problema algum. Então, como é que ficou a estrutura, né, deste parágrafo? Primeira questão, você vai observar o contraste. Ó, os recursos, aqui está falando ó, que a ONU implementou 300 atividades-chave, né, com 188 milhões de dólares em recursos em diferentes localidades no Brasil, né, para que se atinja a Agenda 2030, que é aquela agenda ambiciosa de tornar o mundo melhor em 2030, né, você combater, erradicar a pobreza, reduzir desigualdades de toda a ordem, não é? Reduzir a emissão de gases do efeito estufa, tá certo? Criar condições de consumo sustentáveis, etc. É uma série de elementos para tornar o mundo melhor. Então, é conhecida como uma agenda ambiciosa, que a gente sabe que o mundo não vai ser assim, mas é um esforço da ONU nesse sentido, tá? Então, veja que aqui estão os recursos investidos. Cada quadro desses aqui representa, não é, o tamanho desse investimento. Então, quando a gente olha para os percentuais, a gente vê. Como a banca falou em contrastar, como é que a gente começaria o parágrafo? Primeiro, de forma precisa, que eu sempre falo para quem me segue, né? Se você não me segue aqui, você está perdendo importantes informações para concurso público, informações de quem tem. Talvez a pessoa tenha mais experiência no mundo dos concursos, né, em atividade de hoje, nessa parte, né, de discursivas. Tem colegas maravilhosos, né, e tal, mas estou vendo o pessoal que era maravilhoso deu uma paradinha, ficou muito cansado. Mas eu não sei dizer, assim, das pessoas hoje, de todo mundo. Tem gente muito boa trabalhando, claro que tem. Mas vamos lá, eu falo da minha experiência. Então, se inscreva para você aprender mais, ter mais segurança, mais informação acertada. Pessoal, como é que a gente começa a discursiva? Eu vou fazer um texto falado, tá? Porque contraste, então, não tem tanta dificuldade assim. E aí, só você me acompanhar. E explico a estrutura desse meu texto de cabeça. Então, a primeira questão que você vai fazer é o quê? O contraste entre os maiores e menores investimentos da ONU em 2024, né? Porque falou foi isso, certo? Revela o quê? A prioridade dada a certos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Os ODS, tá certo? E a não prioridade dada a outros. Ponto. Isso é uma introdução do seu parágrafo, tá bom? Porque o contraste é isso. Você vai ver que tem, por exemplo, aqui no 16, que é o quadro maior, ela investe 18,9%, tá, dos seus recursos, desses recursos investidos, no ODS 16, que trata de paz, justiça e instituições eficazes, tá certo? Em compensação, quando a gente olha só o 14 aqui, né, bem reduzido, tá? Então, aqui você tem o 14 é o quê? Ó, vida na água, apenas 0,3% do total. Então, quer dizer que a ONU, no Brasil, prioriza, né, a paz, a justiça e instituições eficazes dentro do Brasil, né? E ela, nesse sentido, tem uma preocupação menor com vida na água, tá? Então, por quê? Porque o que está mais em risco aqui são as questões institucionais, a pacificação, a promoção da justiça em todos os seus sentidos. A gente fala de justiça ambiental, justiça social, não é? E tal no Brasil. Então, como é que seria esse texto? O contraste entre os maiores e menores investimentos da ONU, bem ao pé da letra, tá, gente? Que foi isso que a banca perguntou. Ó, o contraste entre os maiores e menores investimentos da ONU em 2004 no Brasil, né, revela prioridade dada a certos objetivos ou a determinados objetivos de desenvolvimento sustentável, né, ODS, em relação a outros. Ponto. Agora você vai contrastar. Então a gente vai pegar o quê? O primeiro, o ODS 16. Então você começa lá novamente, ó, o ODS 16, paz, aí abre o quadrinho, né, para você colocar a explicação dele, que o ODS 16 deixa eu voltar aqui, paz, justiça e instituições eficazes, recebeu 18,9% dos recursos, né, vírgula, comente, tá? Comente. O maior percentual, não é? O maior percentual da distribuição de recursos, o que reflete, né, vírgula, o que reflete a importância de pacificar o país, construir, promover justiça em todos os seus âmbitos, né, justiça social, justiça ambiental, né, e construir instituições fortes e também justas, vamos dizer assim, tá? Ponto. Ficou repetido, né? Ponto.
Por outro lado, ou contudo, porque você vai contrastar, vai aparecer o quê? Conjunção adversativa, tá? Por outro lado, ou contudo, né? É, o ODS 14, né, que é o quê? Vida na água recebeu apenas 0,3%, né, do total, o que indica a menor alocação de recursos, né? Ainda que esse investimento seja essencial para a preservação, tá certo, da vida marinha. Então, ponto. Então, quer dizer, você fez aí um contraste entre dois ODSs. Se você quiser, Júnior, poderia ter feito mais? Sim, até porque a banca colocou no plural, poderia ter comparado o 17, por exemplo, com o 7, tá? Poderia, tá bom? Você poderia criar o parágrafo com dois investimentos altos, né, 16 e 17, explicando os dois, e dois baixinhos, 14 e 7, como contrastantes. Ou contrastar um com o outro, tá? Poderia. Mas cuidado, muita gente vai pecar por isso, né? Veja que a questão continua. A banca pede para você destacar a interdependência entre os ODSs. Ora, Júnior, posso fazer isso em outro parágrafo? Pode ser no mesmo também, né? O texto vai ficar mais compacto, pode ser no mesmo. Então, palavra-chave novamente. A interdependência entre os ODS é evidente, né? Pois ações, por exemplo, são voltadas à promoção da justiça e a paz, vão influenciar também o quê? O desenvolvimento econômico, tá certo? A sustentabilidade ambiental, vírgula, tem que explicar. Visto que instituições fortes são fundamentais para produzir o quê? Políticas de combate à pobreza, políticas de redução, né, do aquecimento global, tá certo? Então você cria alguma explicação aqui que é sua, tá bom? Mas não esquecer dessa interdependência. Veja que o próprio texto, isso aí, gente, não saiu da cabeça não, ó, tá aqui no texto, ó. A Agenda 2030 reconhece a indivisibilidade dos direitos humanos e a interdependência de diversas dimensões ambientais, culturais, econômicas, sociais, tecnológicas e institucionais. E aqui ele dá um exemplo. A ODS 13 propõe adotar medidas urgentes para combater alterações climáticas e seus impactos, sendo intimamente relacionado ao ODS 7, que propõe garantir o acesso a fontes de energias fiáveis, sustentáveis, ou seja, né, energias aí modernas, tá certo? Então, veja que o próprio texto mostra essa interdependência. Então era só você pegar outro exemplo e mostrar. Júnior, eu teria que mostrar essa interdependência em relação aos ODS contrastantes? Não necessariamente, sabe por quê? Porque, ó, gente, é sempre ao pé da letra, tá? Pra gente acertar o padrão de resposta, ó. A banca diz para você destacar a interdependência entre os ODS. Agora, ela não está falando que são os ODS da sua comparação aqui no contraste, tá? Na sua oposição, tá bom? Melhor dizendo. Tudo bem? Bom, terminou essa explicação, você vem para outra, ó. Explique as mudanças nos perfis de contribuição do Brasil, Estados Unidos, né, e China quanto às emissões de gases do efeito estufa nas últimas décadas. Então, vem aqui para ver se você acha, né? Bom, aqui falou da Agenda 2030, falou, aqui está falando dos países, né? Em relação ao painel anual de emissões de gases de efeito estufa, certo? Vai falar, por exemplo, se tratando do perfil de emissões de um país, é importante considerar a diferença entre as populações e suas contribuições dos setores econômicos para o total de emissões. No caso da China, esta ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior emissor, né, de CO2 em 2005 em termos totais, mas não per capita. Gente, foi uma prova de interpretação, tá? Isso se deve ao fato, né, de produzir 60% de sua energia elétrica a partir de combustível fóssil, né? Sendo a indústria responsável por 36% das emissões de CO2, enquanto os transportes contribuem com 8% e o setor de construção 5%. Então, veja que sobre a China e os Estados Unidos, a banca te deu muitas informações. Aqui está falando sobre as contribuições totais. A China passou em 2005 os Estados Unidos. E aqui, veja que ela coloca, ó, continuação. O gráfico a seguir ajuda a dimensionar essa questão. Ela vai falar das emissões per capita dos 10 maiores emissores, certo? E veja que ela vai colocar aqui sim você vai encontrar informação sobre o Brasil. Brasil, esse pontilhado menorzinho, ó, né? A China, tá vendo? O tracejado, né? Estados Unidos, a linha contínua. E aqui ela vai interpretar. Ela vai falar que as emissões per capita globalmente elas não aumentam desde 2010, né?
Então, se a gente olhar as 3 linhas, aqui, ó, 2010, certo? Ó, do Brasil, ela não aumentou muito, quase nada. Da China, né? É, essa emissão per capita aumenta muito pouco, ela vai se mantendo até determinado ponto. E nos Estados Unidos ela vai caindo, mas vai se mantendo também, tá? Então vamos lá. O que, que a banca pediu? Ela falou o seguinte, ó, explica as mudanças de perfis de contribuição do Brasil, Estados Unidos e China contra as emissões de GE nas últimas décadas. Então veja sobre as emissões. Veja que a questão não fala se são emissões globais ou emissões per capita. Então a gente interpreta tudo, tá? De preferência tudo, para fechar a questão. Então você vem o quê? Ó, quanto as emissões de gases de efeito estufa, não é? Que são GEs, tá certo? Tem que colocar aqui lá de fora, colocar a sigla dentro do parênteses, né? As trajetórias de Brasil, Estados Unidos e China vão ilustrar o quê? Diferentes dinâmicas ao longo da última década, ou seja, dos últimos 10 anos, né? Das últimas décadas, melhor dizendo, tá? Então, ponto, calma. Veja que você está introduzindo ainda a questão, tá certo? Aí vamos lá. A primeira informação que eu tenho, deixa eu ver aqui. Se eu quiser começar do Brasil, eu posso, tá? Se eu quiser começar dos Estados Unidos, eu posso. Se eu quiser da China também. Mas eu posso adotar exatamente essa visão aqui, ó. Não é? Falando, ó, que a China tornou-se o maior emissor de CO2 em 2005. Devido ao quê? Aí você tem que pegar, tem que justificar. Por que, que você acha que ela se tornou o maior emissor? Né? A própria questão fala aqui, ó. Né? Ou você pode também dar justificativas pessoais. Você pode falar que a China se tornou o maior emissor desde 2005 devido ao seu uso intensivo de combustíveis fósseis, né? Aí você pode abrir parênteses, colocar carvão em razão do crescimento urbano, né, crescimento industrial, né, e no caso das indústrias de siderurgia, petroquímica, que a China expandiu bastante. Isso aí, ponto. Entretanto, suas emissões, ó, per capita, lembra que emissões da China per capita, né? Elas são o quê? Quando a gente compara com os Estados Unidos, são menores. Então, ó, entretanto, já é uma comparação, tem contraste, ó. De novo, contraste. No entanto, né? Ou por outro lado, suas emissões per capita são menores do que as dos Estados Unidos, que historicamente tem as maiores emissões per capita, né? Per capita ligadas ao consumo elevado de energia, por exemplo, tá? Ou seja, em razão do seu consumo elevado de energia, que é o caso dos Estados Unidos, tá? A justificativa. Bom, então a gente fez uma comparação entre China e Estados Unidos, certo? Agora vamos falar do Brasil. O Brasil, por seu turno, né? O Brasil, por sua vez, ou já o Brasil, né? Ele conseguiu. O que, que acontece com o Brasil aqui? Vamos ver. O Brasil tinha aqui um consumo per capita que estava numa posição até mais ou menos 2010, tudo bem? Né? E depois isso cai, tá? Então, já o Brasil conseguiu reduzir suas emissões nos últimos anos, né? Em razão de quê? Vamos pensar a questão do Brasil, tá? Então, olha só, aqui ó, no Brasil, em contraste, a redução foi resultante do aumento da parcela de fontes renováveis de matriz energética. Até a questão está entregando pra caramba, né? Então, a gente pode falar que o Brasil conseguiu reduzir suas emissões nos últimos anos, em grande parte devido à ampliação da nossa matriz energética renovável, né? Aí, a gente também, gente, tem que prestar atenção no seguinte, ó. Tome muito cuidado para você não trazer para a questão aquilo que não está. Veja que aqui está falando, ó, que foi resultante, né, do aumento da parcela de fontes renováveis de matriz energética, né, e da diminuição significativa de taxa de desmatamento. O texto está falando que houve diminuição de desmatamento, pelo amor de Deus. Esse gráfico vai até 2020, no máximo. Porque se vocês falarem, né, que o Brasil ele tem um comportamento contrastante, embora ele tenha reduzido, né, vamos dizer assim, o desmatamento, embora tenha reduzido as emissões, né, por conta da mudança, né, a sua opção por fonte de energia renovável, né, mas ele ainda apresenta desmatamento alto, a gente está extrapolando esse gráfico, tá? Ele está falando das últimas décadas, tá bom? Você pode até falar isso, desde que você faça a primeira comparação correta. É aquilo que eu falei para o pessoal, que aprofundou muito o conteúdo. Por exemplo, tive um aluno que tirou total no CNU 4, né, que foi a prova de aprofundamento de conteúdo. Ele também aprofundou, mas primeiro ele cumpriu o necessário. Ele veio, explicou tudo que a questão falava e depois colocou um conhecimento adjacente, tá? Ele colocou alguma complementação, tá
bom? Aí não tem problema. Se você falar, né, que nos últimos 5 anos, nos 5, 6 anos, né, o Brasil já vem apresentando um comportamento contrastante, né? Ele continua investindo, por exemplo, na redução, né, das emissões no setor de energia, né, ao passo que vem havendo um aumento, relativo aumento, né, de emissão de gás de efeito estufa por conta do desmatamento, principalmente na região amazônica, tá? Então, se você falar dessa forma que nos últimos 6 anos, ou seja, você separando as últimas décadas, né, aí você está respondendo de forma correta. Entendeu a precisão da minha resposta? Entendeu? Então, pronto. Proponha 2 ações de organizações do setor financeiro no Brasil, né, em exatamente o quê? Em uma política de responsabilidade ambiental e climática. Perceba que o texto vai explicar, ó, que elas são orientadas pela resolução aqui do Conselho Nacional, Conselho Monetário Nacional, né, as instituições financeiras de governança voltada à garantia de ações com vista à sua efetividade, proporcionais ao modelo de negócio, natureza, operações e complexidade, tal. Né? Em relação à natureza climática, a contribuição positiva da instituição deve orientar-se na transição para uma economia de baixo carbono, em que a emissão dos gases de efeito estufa é reduzida ou compensada. Veja só, ela é reduzida ou compensada. E os mecanismos naturais de captura desses gases são preservados. E na redução dos impactos. Então veja, gente, ou se trabalha de uma forma preventiva, não é? Ou de uma forma corretiva. Então, por exemplo, o aluno, como é que ele poderia começar, né, este parágrafo? Ó, então vem aqui, né, tem que trazer essa sigla aqui de forma extensiva, tá? E colocá-la entre parênteses. Então você pode falar em relação à política de responsabilidade social, ambiental e climática, né? Coloca a sigla entre parênteses, no Brasil. 2 ações que são as organizações do setor financeiro, 2 ações que as organizações do setor financeiro poderiam adotar seriam as seguintes. Aí 2 pontos. Aí você pode citar uma ação e outra ação. Ponto final, explicar essas ações de forma detalhada, né, no outro período. Poderia fazer sim, tá? Então você pode falar sobre ações, por exemplo, de fomentar a transição para uma economia de baixo carbono, por meio de quê? Do financiamento, né, de projetos sustentáveis, que é o caso do BNDES, por exemplo, tá, gente? Quem citou exemplo, melhor ainda. Se você citou a aplicação prática, que eu sempre falei, né? Citou a aplicação prática, por exemplo, o financiamento de projetos de energia renovável, ou de bioeconomia, né? Ou de economia circular, tá certo? Ou, por exemplo, de infraestrutura verde, que são, no caso, as soluções baseadas na natureza, que eu falei bastante no curso até. Então, você poderia fazer dessa forma. Outra ação seria implementar estratégias para, por exemplo, mitigar riscos climáticos. Então, a gente tem, por exemplo, o próprio BNDES, né, suas políticas de transparência interna com relação à gestão, né, sustentável interna do banco, em que ele pode divulgar, por exemplo, as suas ações assim, do próprio banco, assim, da própria instituição, para reduzir, por exemplo, a emissão de gases de efeito estufa. Então, você tem essas questões, tá? Júnior, teria que ser apenas 2 ações? Preferencialmente 2 ações, que foi o que a banca te disse. Se você quiser colocar mais ações, você pode, tá bom? Então, você pode finalizar dizendo o quê? Que essas ações alinham o setor financeiro com o que mesmo, gente? Com as metas, né, ou os objetivos de desenvolvimento sustentável promovidos pela Agenda 2030, tá? Então, seria uma forma de você finalizar. Que é uma forma republicana de finalização. Afinal de contas, né, essa agenda, ela traz o quê? Traz exatamente o combate à pobreza, tá? Júnior, você falou que ia falar sobre recurso. Gente, vou falar rapidinho. É o seguinte, no Turma de Geração Concurso, nós vamos montar a nossa aula de recursos. O que é uma aula de recursos? Por que uma aula de recursos? Porque, gente, a Sesgran Rio, eu de forma muito honesta e transparente, falo para os meus alunos, a Sesgran Rio é uma banca que não gosta de ceder para recursos. Né? É uma banca dificílima de ceder para recursos. Mas, por isso que vocês têm que brigar, tá? Não fiquem esperando haver navio, esperando sair o resultado provisório, não. Tem que brigar antes mesmo, porque depois chega lá, a banca é soberana nas suas decisões. O judiciário não gosta muito de rever prova discursiva, tá certo? Então vocês têm que ficar em cima disso.
cobrar do BNDES que a correção seja detalhada. A Sesgran-Rio não faz correção detalhada, faz correção global. Isso atrapalha pra caramba, né, que vocês possam recorrer, tá certo? A Sesgran-Rio, você pode ter o recurso mais perfeito do mundo, o melhor recurso. A Sesgran-Rio costuma não ceder recurso, então eu, muito honestamente, até porque já tem aluno procurando, por isso que eu estou montando, o que, que eu faço? Eu monto um curso de recursos. Ah, o meu curso é para quê? Para o aluno mesmo, ele mesmo elaborar o recurso dele. E o que, que eu faço? Eu corrijo. Mas eu não corrijo mal e porcamente, não, gente. Por exemplo, ó, essa parte em vermelho, isso aqui é do recurso do CNU. São as minhas. Isso aqui primeiro é da aula, tá? O aluno vai colocando aqui o que ele, depois que ele assiste a aula, o que ele acha que deve colocar. Por exemplo, isso aqui é de uma aluna que ela me chegou com este recurso aqui. Esse recurso ela pagou por este recurso. Acho que foi R$ 2.000. Eu, assim, eu falei, eu detesto falar do trabalho dos outros, mas não tem aqui nenhuma fundamentação jurídica, nada nesse recurso. Infelizmente. Aí aqui eu já falei de onde, o que, que o aluno deveria fazer, que norma, né, deveria trazer e tal, como ele deveria se defender. Aí o aluno faz recurso, ainda vem, complementa, ó, fala isso aqui, tá certo? Então, não é porque é uma aula de recurso que que eu deixo meu aluno passar em branco com isso, não. Isso aqui, tudo que tá grifado, ó, tem comentário meu, tá certo? Em relação pro aluno, tá vendo? Eu vou alterando o recurso dele antes de ele protocolar. Então, é uma aula, mas eu corrijo o recurso. Olha só a quantidade de correções que eu faço. Tá vendo? Isso aqui, tudo que eu estou destacando, são partes que depois eu escrevo para o aluno, às vezes no e-mail, e vou chamando a atenção dele, tá? Enfim, essa mesma aula eu vou dar, é um número limitado de matrículas, tá, pessoal? Porque não tem como revisar tudo, a banca só me oferece 2 dias, tá certo? De correção. Por essa aula, são R$ 200 por questão, por quê? Porque no CNU eu trabalhei com o valor de 170 a questão. Só tinha uma questão, tá? Era uma questão muito mais simples de trabalhar. Então não tinha muito segredo. O que, que o aluno faz? Né? Ele envia, aqui tem toda a descrição lá na tela do turma de redação, tá? Ele envia, assim que ele pega a sua prova, ele envia todo o material para o e-mail do turma, que é esse aqui, que é o nosso atendimento, tá certo? Para onde também você pode se matricular, tá bom? E a partir dali eu já começo a analisar ele também. A parte de língua portuguesa eu elaboro, se houver recurso. Em geral não há, tá, pessoal? Já falo de uma vez porque a banca, ela conta sempre menor o número de erros, mas ela conta, tá? Se tiver, faltar um pingo no i, pode ter certeza que ela vai punir por causa disso, então eu já aviso de uma vez, tá bom? E aí você analisa quantos recursos você acha, né, de que você precisa e vai fazendo sua matrícula, tá? Ah, eu ainda não sei, faça de uma. Júnior, e se eu fizer e chegar no dia, olha, eu não preciso porque eu fui reprovado. A gente devolve, perdão, devolve o teu valor aqui para que você possa seguir, tá bom? Então fica essa aula fica disponível para vocês assim que a banca libera. Você assiste a aula e já começa a montar o teu recurso. Monta o recurso, manda para mim e eu vou corrigir o recurso e te pedir algumas alterações nele, naturalmente, sempre peço, tá? É muito difícil não pedir alteração em recurso de aluno, tá bom? A banca vai acolher? Não sabemos. Vamos prestar atenção no recurso do CNU. Ah, e se ela não acolher do CNU, eu vou ficar de braços cruzados? Não, eu vou brigar. Eu vou pedir para o Ministério Público acompanhar a Sesgran Rio. Sim, eu preciso pedir. Eu tenho que parar. Gente, aluno tem que parar com esse medo de enfrentar a banca. Ah, mas eles vão me perseguir. Eles nem sabem quem é você, nem sabem quem é você na redação, nem na fila do pão. Então, você tem que brigar mesmo. Não pode esperar a prova discursiva passar para isso não, tá, gente? Senão não resolve o problema, tá bom? Aí o Ministério Público fica com preguiça que acha que é pedido individual, tá? Vocês têm que mostrar que é uma guerra coletiva, se reunir em grupo, colocar essa banca para trabalhar. Porque senão é muito fácil o examinador ganhar o dinheirinho dele. Chega aqui, a parte de conhecimentos técnicos, ele vai lá e coloca nota. A parte de gramática, ele vai lá e coloca nota, tá certo? Sem nem sequer analisar. Júnior, mas isso pode acontecer? Não sei, não sei, tá? Júnior aqui tá falando que a nota poderá ser mantida, aumentada, diminuída? Sim, a Sesgran Rio tem essa política, traz lá, costuma trazer nos seus editais esse aviso. Nem sempre traz, mas costuma trazer. Ela já diminuiu nota, professora? Eu nunca vi, tá bom? Por isso que eu faço aula de recurso, porque aí o aluno olha o recurso dele, sai bem mais barato para ele analisa junto comigo, ele faz um julgamento, ele se torna corresponsável ali pelo que sucedeu ao recurso dele, tá?
Se eu passar no concurso, eu devo fazer recurso? Eu faria, porque se a banca resolver majorar recursos, eu pelo menos tentei me salvar, tá? Eu tenho N relatos de alunos no IPEA que na banca não majorou, mas em compensação o aluno não saiu do lugar, tá certo? Ele ficou ali, ficou felizinho da vida porque ele lutou até a última hora, tá bom? Certo? Tem, em compensação, tem relatos de outras bancas que majoram, caso do Sebrasp. Aluno da PO Mipoga, por exemplo, falou: ainda bem que eu fiz, porque eu estava em terceiro lugar. Né? Eram 3 vagas, o quarto lugar conseguiu meio ponto. Se eu não tivesse conseguido mais meio ponto, ele teria me ultrapassado. Ele conseguiu meio ponto, mas não foi suficiente para que ele alcançasse, porque o aluno se defendeu, tá? Teve, ó, juízo para se defender, tá bom? Tá bom? Pessoal, é isso. Se quiserem saber, embaixo desse vídeo tem a descrição, né, da nossa aula de recursos. A gente já está fazendo as matrículas para quem quiser se garantir, porque o tempo é curto, tá? Beijo grande para vocês.